Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa é a nossa primeira escola dominical virtual e com certeza é uma experiência que nós estamos tendo e isso nos diz que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela pode estar viva sem estar num local físico. Louvado seja Deus por isso. Me sinto intensamente feliz de poder falar com vocês. Felizmente nós não podemos nos abraçar, não podemos nos tocar, mas não deixe que esse momento seja um momento de tristeza para você. Esse é o momento de você se alegrar em Deus. Você tem uma oportunidade única aí na sua casa de falar com o Pai Celestial. E o nosso Pai Celestial está em todos os lugares, aí na sua família, porque Ele mesmo diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja Deus por isso. E a nossa escola dominical hoje tem coisas maravilhosas. Temos música, temos palavras de Deus e temos testemunhos de pessoas que estão nos ouvindo nesse momento e que já ouviram durante essa semana. Então vamos fazer dessa escola dominical, não uma escola dominical triste porque estamos distantes, mas alegres no Senhor. A palavra do Senhor diz: alegrai-vos no Senhor. Filipenses é cheio de textos assim que nos fala desta maneira. Tá bom? Nós vamos começar louvando a Deus. Vamos ouvir agora um hino e vamos louvar o nosso Deus. Amém? Agora, irmãos, nós vamos ter a nossa meditação da escola dominical de hoje. Nós estamos trabalhando sobre as paredes de proteção que nós, seres humanos, vamos criando. E assim nós vamos nos separando, tanto da graça de Deus, como também nós vamos nos separando das outras pessoas.
E na realidade nós vamos criando uma parede através das maneiras como nós temos sido, e isso é prejudicial a nós. Nós temos visto isso. Hoje nós vamos trabalhar sobre a parede de proteção relacionada ao controle, a ser controlador, ou, vamos dizer, a ser possessivo. O nosso texto bíblico de hoje é Hebreus 13, versículo 5, que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vamos orar? Pai, nos abençoe agora que nós vamos ter essa lição, que é muito importante para nós, e que nos leva a refletir a respeito de nós, se nós estamos sendo controladores ou possessivos, e assim estamos prejudicando a nós mesmos, porque vamos criando, Senhor Deus, um muro em derredor de nós que nos coloca na solidão e que nos afasta de Deus e dos outros. Nos abençoe com a sua palavra e neste meditar. Em nome de Jesus. Amém. O que é um espírito controlador ou possessivo? Quando nós nos sentimos inseguros com alguma coisa, irmãos, ou estamos magoados e vamos alimentando essas mágoas, nós ou deprimimos, ou nós podemos agir através do controle. Nós tentamos exercer controle sobre outrem, sobre situações da nossa vida, para tentar manter-nos numa posição de domínio. Porque nós às vezes temos medo de perdermos o controle. E quando nós temos medo de perder o controle, nós podemos usá-lo de uma maneira errada com respeito à nossa vida. Uma outra coisa que devemos observar é quando você usa continuamente o controle, a possessividade, você se torna uma pessoa doente. Você se torna uma pessoa não querida, não grata. Isso é ruim. Sem sombra de dúvida, existem momentos na nossa vida que nós temos que controlar as situações. Isso ocorre com todos nós. Tem momentos, por exemplo, que nós temos que exercer um determinado controle sobre os nossos filhos. Exercer um determinado controle não significa ser controlador. Isso nós precisamos. Precisamos de um determinado controle de alguma coisa. Mas eu estou falando é quando isso passa a ser algo contínuo e começa a nos adoecer. Você começa a ficar triste quando algo você não consegue controlar, quando algo sai do seu alcance, e isso faz você adoecer. Eu já contei uma história, né? E a gente, quando vai envelhecendo, a gente acaba contando as histórias antigas. Por isso vocês me perdoem se eu uso dessas histórias, mas essas histórias é para ilustrar alguma coisa. Eu me lembro de uma mulher que ela estava muito doente. Ela ia no posto de saúde e reclamava para os médicos lá. E os médicos davam remédio. E parecia que ela melhorava daquele sintoma apresentado, mas depois piorava outro sintoma. Tinha outro sintoma, melhor dizendo. E aí ela ia várias e várias vezes no posto de saúde. Eu era pastor na terceira igreja presbiteriana de Taguatinga. E no posto de saúde havia 2 pessoas que eram membros da nossa igreja lá.
E essas pessoas enfermeiras, né, vieram falar comigo: pastor, vai lá visitar, porque os médicos já estão cansados dessa mulher, que todo dia tem uma enfermidade, tem uma doença. E eu resolvi visitá-la. Ela não era crente. Fui à casa dela, conversei com ela, né? E pouco a pouco a gente foi aprofundando nessa conversa. E eu descobri que aquilo que estava adoecendo tanto essa mulher é que ela tinha um filho que morava em São Paulo e esse filho saiu do domínio dela, vamos colocar assim. E durante esse período que esse rapaz estava em São Paulo e ela aqui em Brasília, em Taguatinga, ela perdeu o controle, perdeu a sua possessividade sobre o filho. E esse filho lá, um pouco mais livre do controle da mãe, mais ou menos cerca de 19, 20 anos, ele arrumou uma namorada e disse para a mãe que ia casar com essa namorada. E a mãe entrou em parafuso, porque para a mãe só servia algumas pessoas que ela tinha na sua mente que deveria então ser esposa do seu filho. E diante desse desejo do filho, ela começou a entrar em parafuso e começou então a desenvolver todas essas doenças. Eu peguei e disse para ela: eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Ela disse: sim. Tem jeito da senhora estar em São Paulo e resolver essa situação? Ela disse: não. Ou seja, aquela situação saiu do controle dela. E eu disse para ela, falei assim: olha, Deus está aqui e Deus está em São Paulo. Por que a senhora não põe esse filho nas mãos de Deus nessa situação e pede para Deus fazer o melhor? Aquela mulher regalou os olhos como quem dizendo: eu vou ter que tirar o meu filho do meu controle para ele fazer o que ele quer? E isso, sem sombra de dúvida, pesou no coração dela. Não sei se ela mudou, mas deu para a gente observar que às vezes a gente exerce um controle muito grande sobre o outro. E esse controle demasiado, como eu estava dizendo, vai te adoecer, como adoeceu aquela mulher. Vai te perturbar quando você não conseguir controlar ou ser possessivo em alguma coisa. Muitas vezes as pessoas invadem o campo do outro porque não aceita como o outro está fazendo, e a gente dá palpite, a gente fala, a gente diz faz isso, faz aquilo outro. Em alguns momentos isso é importante, mas a gente tem que olhar para nós se a gente está adoecendo, quando controlamos demasiadamente as outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós podemos asfixiar o outro. Nós podemos perturbar a personalidade do outro. E existe na psicologia que quando, por exemplo, uma mãe controla demasiadamente, por exemplo, a filha, ela passa a ser uma com a filha. E isto é ruim. Ou a filha está debaixo da sua tutela 100%, ou a filha se rebela. E muitas mães não aceitam isso, muitos pais não aceitam isso. A palavra de Deus nos diz em 1 Reis sobre Jezabel. Especialmente existe um fato ligado a Jezabel. Jezabel, vamos dizer, uma mulher super controladora. Ela controlava tudo. E o rei Acabe, ele tinha um desejo, ter a vinha de Nabote, que é algo, acho que todos nós já ouvimos falar. Acabe tenta adquirir a vinha de Nabote, e Nabote disse que era uma herança de família, e que ele não podia passar. Esse rei chega a adoecer, porque Nabote disse sim, disse não a ele. E o que acontece? Quando a rainha Jezabel vê Nabote nesse estado, adoentado, em cima de uma cama, triste, lá em 1 Reis 21, versículo 5 até o versículo 7 diz: porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse:
Que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Aí nesse momento, versículo 7 diz, então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegra-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, jezreelita. E o que acontece? Essa mulher era controladora. E como Nabote não vendia a vinha, ela arrumou pessoas que testemunhassem contra Nabote, e então Nabote foi morto. Veja, a pessoa controladora, ela é capaz de matar os outros. Não digo hoje fisicamente, mas é capaz de matar o outro no sentido de tirar os projetos do outro, os projetos pessoais. Nabote tinha esse projeto da sua vinha para a sua família. Jezabel e Acabe entendiam que eles eram poderosos, que eles eram reis de Israel e podiam fazer o que eles quisessem. E na realidade, eles não podiam fazer o que quisessem. E por causa disto, desse domínio de ser uma mulher possessiva, controladora, dominadora, ela mandou matar Nabote. Acabe teve a sua vinha, ficou alegre, ou seja, Acabe se alegrou com o controle da sua mulher, com a maldade da sua mulher, simplesmente por causa de um prazer ter uma vinha. Irmãos, quem é possessivo e controlador precisa desenvolver algo muito importante, que é o contentamento. A gente precisa aprender a ter contentamento. 1 Timóteo 6, versículo 6 diz assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Veja, a Bíblia diz que é uma fonte de lucro. Vai produzir algo bom para você, bom para nós. O quê? A piedade com contentamento. Tem muitas pessoas que parecem ser piedosas, mas não têm contentamento. É interessante. Crentes que parecem ser piedosos não têm contentamento. Ou seja, algo que é do mundo, às vezes está na vida da pessoa. É claro, a pessoa que não tem contentamento, pode ter acontecido algo no seu passado. Jezabel poderia ter sido uma mulher que o pai fazia as exigências demais para ela, ou obrigava ela a se contentar com alguma coisa. Só que ela não conseguia se contentar. A personalidade dela foi educada em cima de ter tudo. E se não tiver tudo, ela passa o rolo compressor sobre as pessoas para tê-lo. Pessoas controladoras não conseguem vencer os seus desejos. Portanto, aqui diz que tem que ser piedoso, mas com contentamento. Você tem que ter vida de piedade, vida com Deus, vida de oração, vida de leitura da palavra de Deus. É verdade, irmãos. Mas você tem que olhar para você se alguma coisa na sua personalidade não está funcionando direito. Deus não quer só o seu coração, mas toda a sua vida.
Quando a Bíblia diz assim, filho meu, dá-me o teu coração, ou seja, coloca o teu coração nas minhas mãos, Deus está querendo dizer, não é só o coração, não, é uma figura de linguagem, é a parte pelo todo. Deus quer a sua mente, Deus quer os seus sentimentos, Deus quer a sua personalidade, Deus quer o seu caráter nas mãos dele. E pessoas que são controladoras ou possessivas têm problema de caráter, têm problema na personalidade. E isso precisa ser trabalhado. O versículo 7 de 1 Timóteo 6 diz assim, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nada você trouxe para você. Quando você nasceu, né, bem da verdade, nós nascemos nus. Não trazemos nada, absolutamente nada. E quando morrermos, nós não vamos levar nada deste mundo, a não ser a nossa alma. Por isso, nós temos que trabalhar e permitir que a alma se envolva com as coisas boas de Deus. Por isso que no versículo 8 diz, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Esse é um momento que muitas pessoas vão ficar descontentes no mundo inteiro. Sabe por quê? Vão perder o controle. Vão poder perder o controle das finanças, vão ter prejuízos, e isso vai trazer muito sofrimento. As pessoas vão perder o controle, a possessividade das coisas. E qual é o remédio de Deus? Contentamento. Se você tem pouco, se contente com o pouco que você tem. Deus deu a graça de você ter muito, se contente com muito que você tem. Se contente em ser você. Não seja alguém para ficar controlando, e eu quero dizer aqui no sentido excessivo. Não estou falando que você não deva ver a vida do seu filho e dizer, meu filho, isso está errado, isso está certo, elogiá-lo. Nós devemos fazer isso. Mas cuidado com uma personalidade controladora. E você sabe que te adoece, porque vai provocar ansiedade quando você perde o controle. No versículo 9 aí de 1 Timóteo 6 diz, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha o que esse texto nos diz, que pessoas que querem ficar ricas vão cair em tentações, vão cair em ciladas. Assim também é o controlador. Ele vai querer ter mais, controlar os outros, e ele vai cair em ciladas. A alma dele vai ficar prisioneira. E é por isso que eu estou dizendo que esta é uma parede que vai sendo construída na vida das pessoas. As pessoas possessivas constroem uma barreira que ela não aceita a opinião dos outros. Ela não se alegra com os outros. Mas consigo mesma quando ela controla. Isso é ruim, muito ruim. Ao ponto que a Bíblia diz que essas pessoas se afogam na ruína e na perdição. E aqui eu aplico nesse sentido. As pessoas que são possessivas, elas vão se afogar, vão morrer na sua própria possessividade. O versículo 10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eu quero aplicar de uma outra maneira.
As pessoas que são possessivas, que querem ter e controlar, elas vão se desviar da fé. É verdade. Nós temos pessoas dentro da igreja desviadas da fé, que estão lá, mas a palavra de Deus não entra no coração deles, porque eles não aceitam os princípios de Deus, não aceitam entregar o seu coração, a sua vida. Ele não permite Deus trabalhar na vida dele, porque ele é o centro da sua vida. Por isso que nós devemos tomar cuidados, irmãos, com essa possessividade. E eu gostaria de concluir, e nós vamos ficar só nesse tema hoje, nessa parede que pode desenvolver nas nossas vidas, que é a possessividade e o controle. E aí eu quero voltar a essa praga. Esta praga que estamos vivendo, que é o coronavírus, está nos limitando. E aquele que é possessivo vai ficar doente. Vai ficar dentro de casa, lugar de descanso, lugar de refrigério, lugar bom, doente. Porque o seu nível de ansiedade vai crescer. Isso está acontecendo com você? Você está ficando ansioso demasiadamente? Porque perdeu o controle de algumas coisas e está preocupado com o dia de amanhã? Creia em Deus, descanse no Senhor. O Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Não pense que Deus perdeu o controle, não. Ele está sendo exaltado de alguma maneira em toda a terra. E o que ele te diz nesse momento? Aquietai-vos, aquiete o seu coração, aquiete a sua vida diante de Deus, fica tranquilo. Se você perdeu o controle, fique tranquilo, você está nas mãos do Deus poderoso que te ama, que quer o bem seu e da sua família. Não fique preocupado, não se sinta destruído, não construa essa parede de proteção na sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, agora eu peço que o Senhor glorifique o seu santo nome na vida de todos nós, da sua igreja, para que não deixemos, Senhor Deus, a possessividade mandar na nossa vida, o controle, porque um sintoma, Senhor Deus, do controle, da possessividade, é exatamente a ansiedade. Nós ficamos malucos quando perdemos isto. Por isso, Senhor Deus, dá ao seu povo o aquietar do coração. Dá ao seu povo, Senhor Deus, a graça de viver na tua presença e de te glorificar. Ó Deus, que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, queridos. Nós vamos agora ouvir outro cântico. Louve a Deus aí. Louve a Deus onde você está. Dele a queixar meu estou.
voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Um grande abraço, tenha um bom dia e mais tarde, às 19 horas, nós vamos ter o culto dessa noite. Acompanhe. Avisos? O único é, ore. Ore pelos idosos, ore pela sua família, ore pelo mundo. Deus o abençoe. Amém.